Olá, tudo bem com você? Estamos aqui, então, para a gente corrigir os exercícios da terceira semana do PET Volume 4. Nessa semana, a gente vai começar um novo conteúdo, que é o conteúdo de cinética química, que é um conteúdo muito importante que a gente aprende no segundo ano no estudo de físico-química. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com aquela apresentação inicial que eu estou fazendo, que são os conceitos básicos que foram trabalhados no PET, que vão ser necessários para a gente poder resolver os exercícios. Então, vamos lá. Então, temos aqui cinética química, e essa imagem de fundo aqui, ela não está aqui à toa, tá? Ela está muito relacionada com o tema que a gente estuda, né, com a cinética química e com os tópicos ou com os conceitos que a cinética química aborda, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com a nossa primeira imagem. A gente tem três ilustrações aqui. Se vocês forem prestar atenção, são três ilustrações que estão representando três processos químicos, três fenômenos químicos diferentes, né? No primeiro exemplo aqui, a gente tem a formação de ferrugem, né, que demora vários anos para poder acontecer. No segundo exemplo, a gente tem uma queima de uma vela, que dependendo do tamanho da vela vai demorar algumas horas, né? E aqui a gente tem na terceira situação uma explosão que ocorreu em decorrência do uso de dinamite, né? Que acontece numa fração de segundos. Então a gente tem aqui três processos químicos, três fenômenos químicos que acontecem em velocidades totalmente diferentes, né? No nosso cotidiano a gente tem reações químicas que acontecem, né? Cada uma numa velocidade determinada. Então é isso que a gente vai estudar em cinética química. Vocês devem lembrar cinética aí de quando vocês estudaram lá em física, que tem a ver com velocidade, né? Então, cinética química vai estar relacionada com a velocidade dessas reações químicas ou dos processos químicos. Então, aqui a gente tem um conceito, né? É o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influem nessa velocidade. No nosso cotidiano, a gente manipula determinados materiais para que determinadas reações químicas ou aconteçam de forma mais rápida ou aconteçam de forma mais lenta, vai depender do nosso interesse. A imagem inicial lá da geladeira é um dos exemplos. Quando a gente guarda os alimentos na geladeira, qual que é o nosso intuito? Nosso intuito é que o alimento dure mais, ou seja, que os processos químicos de decomposição daquele alimento aconteçam de forma mais lenta possível. Agora, quando a gente pega os alimentos e vai fazer um almoço, vai fazer uma refeição, e a gente utiliza a chama para fazer o cozimento deste alimento, a gente já está querendo o contrário. A gente já está querendo acelerar processos químicos, acelerar reações químicas que vão acontecer ali com os ingredientes que a gente está estudando, para que o sabor dos alimentos fique mais agradável e a gente possa fazer aquela refeição, tá? Então, na cozinha é um exemplo bem rico de situações que a gente pode aplicar a cinética química no nosso cotidiano, tá? Como eu falei com vocês, né, vocês devem lembrar do termo cinética lá da disciplina de física, né? Então, quando vocês estudam cinética lá na física, vocês estão querendo trabalhar a questão do deslocamento de um corpo numa unidade de tempo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma situação onde a gente tem um carro que está nessa posição inicial e para ele percorrer essa distância de 160 quilômetros, né, teve que ser decorrido 2 horas. Né? Então, se a gente fizer então a velocidade média que esse carro transcorreu esse trecho, a gente vai achar uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, né? Um determinado trecho que ele percorreu para cada hora que foi gasta. Na química, vai ser
Mais ou menos a mesma ideia, só que a gente não vai trabalhar com quilômetros, a gente não vai trabalhar com horas, né? No caso, a gente vai trabalhar com a concentração dos nossos reagentes e dos nossos produtos, né? E a gente também vai trabalhar numa escala de tempo, aí vai depender, pode ser segundos, podem ser minutos, né? E aí, quando a gente fizer essa relação da concentração dos nossos reagentes ou produtos em função de um determinado tempo, a gente vai ter, então, o que a gente chama de velocidade média, tá? Então, se a gente analisar neste exemplo aqui, ó, este gráfico está relacionado com este processo químico, que é a reação de gás nitrogênio com gás hidrogênio para a gente produzir o NH3, que é a amônia, tá? Se a gente pegar este processo químico e representar ele graficamente, né, as concentrações tanto de reagentes e produtos em função do tempo, a gente teria um gráfico semelhante a esse, tá? Logicamente que ele está mais simplificado, né, para a gente entender mais ou menos como é que seria um esboço de um gráfico desse. Então, neste eixo aqui a gente tem as quantidades, o que seria a concentração deles, né, e aqui esse eixo a gente tem o tempo. Quando uma reação acontece, né, a gente está considerando que a gente está começando no tempo zero, tá? Então, no tempo zero, a gente ainda não tem produto formado e a gente só tem reagente. À medida que a gente coloca esses reagentes em contato e aí a reação de fato começa, o que é que vai acontecer? Preste atenção que, olha só, esse eixo que é o da quantidade, no tempo zero, olha, eu tinha zero de produto, mas eu tinha uma quantidade elevada dos meus reagentes. À medida que o tempo passa, a quantidade de reagentes começa a decair, tá? Até que essa quantidade se esgote. Em compensação, ao mesmo tempo que essa quantidade de reagentes diminui com o passar do tempo, o produto vai sendo formado e a quantidade ou a concentração dele vai aumentando até que ela para num determinado ponto, porque nesse mesmo determinado ponto os nossos reagentes acabaram, tá? Então, graficamente falando, a gente vai ter um perfil de curva para reagentes e produtos neste sentido aqui, ó. Os reagentes, inicialmente, a gente vai ter uma quantidade grande, tá? E aí eles vão diminuindo, vai ser uma curva que vai descer. Contrário, os produtos, no caso, né, eles vão começar lá no zero, porque a gente não vai ter no início, e aí a curva deles vai subir, indicando que a concentração está aumentando, tá? Logicamente que os coeficientes estequiométricos, né? Nesse caso a gente não vê nada, quer dizer que é 1, aqui tem o 3 e aqui tem o 2. Esses coeficientes, logicamente, vão interferir na posição dessas curvas também, tá? Mas nesse caso aqui, como eu falei, é só um gráfico mais simplificado para a gente entender isso. Então, se a gente relacionar essa quantidade ou concentração de reagentes ou produtos por um determinado tempo, a gente vai calcular o que é a velocidade média, tá? Só que aí, para calcular essa velocidade média, a gente tem que ter um determinado intervalo, né? E aí entra o delta, tá? Esse delta, né, ele nos indica que a gente vai fazer o quê? Pegar uma situação final e uma situação inicial e fazer uma subtração, tá? Tanto de quantidade de produtos ou reagentes e de tempo, tá? Então, o que seria a velocidade média? É a velocidade média de uma reação química, é o quociente da variação da molaridade de um dos reagentes ou produtos da reação pelo intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Vou mostrar para vocês um exemplo para ficar mais simples, né? Então, aqui é o mesmo processo do slide anterior. Imagine que a gente acompanhou esse processo acontecendo no intervalo de 0 minutos até 20 minutos, tá? E a gente, no caso, está medindo a concentração apenas de NH3, apenas do produto. Então, lá no tempo zero, a gente não tinha nada, porque a reação não começou de fato. Quando a reação começa, né, aí de fato a gente vai ter aqui uma concentração de produto sendo formado. Então a gente tem aqui quanto que a gente tem de produto aos 5 minutos, quanto que a gente tem aos 10, 15 e 20 minutos. Como é que a gente poderia fazer o cálculo de velocidade média? A gente escolhe um determinado intervalo
Então, nesse caso aqui, a gente tem os intervalos fornecidos para a gente, e aí a gente só aplica na fórmula. Então, por exemplo, no intervalo de 0 a 5 minutos, o que, que a gente faz? A gente vai pegar final menos o inicial, da quantidade dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, e aí a gente faz este cálculo, tá? Então, nesse trecho aqui de 0 a 5, por exemplo, né? 0 é a situação inicial, 5 é a situação final. Então, inicialmente, eu vou pegar o quê? 20, que eu coloco aqui em cima, subtraio pela situação inicial, que é 0. Isso vai ficar dividido pelo tempo, que o tempo final é 5 minutos, menos o 0. Fazendo este cálculo, a gente vai chegar em 4 mols por litro para cada minuto. Ou seja, quando passar um minuto, quer dizer que eu vou produzir ou vou ter lá no meu meio produzido 4 mols por litro de NH3. Tá? Quando passar mais um minuto, se produz mais 4 mol por litro, e assim sucessivamente. Tá? Se a gente fizer o cálculo de 5 a 10 minutos, vocês estão vendo que os valores, logicamente, vão ser diferentes, porque é um intervalo diferente. A gente está analisando este intervalo aqui agora, tá? Aí os valores mudam, mas a lógica do cálculo não. É sempre o final menos o inicial para quantidade e tempo. Nesse caso, a gente obteve o quê? Uma velocidade média menor e assim sucessivamente. Por que a velocidade média foi diminuindo com o passar do tempo? Se você lembrar lá daquele gráfico que eu mostrei, você vai lembrar que, à medida que passa o tempo, os nossos reagentes vão acabando. Então, a reação vai diminuindo a velocidade. Ela vai ficando mais lenta, tá? Então, se ela fica mais lenta, consequentemente, a gente forma menos produto. Agora, se a gente mede a nossa velocidade média de todos os participantes, será que a gente vai ter o mesmo resultado? Vamos ver aqui nesse gráfico. Então, olha só, essa informação daqui de cima, vocês viram no slide anterior. Eu peguei só o que interessa para a gente, que foi o trecho de 0 até 5 minutos, nesse intervalo. Isso daqui a gente já tinha visto na tabela e o cálculo também. Então, preste atenção que, nesse intervalo, a velocidade média de produção de NH3 foi de 4 mols por litro. Tá? Se a gente recorrer aqui ó, à nossa estequiometria, tá? 1 mol de NH2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3, o que a gente vai ter ali quando se passar quando se passarem 5 minutos, tá? Nesses primeiros 5 minutos da reação. A gente vai ter no total aqui, ó, como a gente calculou inicialmente, 20 mols por litro de NH3. Então, vocês estão vendo que esses valores aqui, ó, eles estão relacionados, 2 e 20, né? Então, na verdade, aqui aumentou 10 vezes, de cima para baixo. Consequentemente, os valores aqui, ó, eles também acompanham, tá? Então, para a gente produzir esses 20 mol por litro aqui, a gente teria que ter 30 mol por litro de H2 e 10 mols por litro de N2, tá? Se a gente fizer o cálculo de velocidade média para eles, olha o que vai acontecer. A gente vai ter a velocidade média de consumo para o N2, de 2 mol por litro para cada minuto. No caso do H2, a gente vai ter uma velocidade média de consumo de 6 mols por litro para cada minuto. E a gente já tinha visto que para cada minuto, né, de produção de NH3, a gente tem 4 mols por litro, tá? Então, velocidades médias diferentes, tá? Atentem que para o N2 e para o H2, eu falei velocidade média de consumo, porque eles são reagentes. E no caso do NH3, é uma velocidade média de produção, tá? Porque ele é um produto, tá? Então, olha só, como é que fica interessante ou como é que fica viável da gente quantificar essa velocidade média de uma reação se, dependendo do participante que eu utilizar para fazer o cálculo, a velocidade média será diferente. Nesse caso, o que a gente faz? A gente também tem que relacionar nesse cálculo o coeficiente estequiométrico da reação. Então, lembrem que inicialmente aqui, ó, eu mostrei para vocês os coeficientes estequiométricos. Se a gente utilizar esses coeficientes estequiométricos na hora do cálculo da velocidade média, independente do participante, se a gente estiver analisando sempre o mesmo intervalo, a velocidade média será igual.
que a gente tem que fazer aqui? Preste atenção que essa parte aqui, ó, ela é igual do slide anterior, né? O delta quantidade sobre o delta tempo. O que mudou aqui? Mudou essa parte aqui da fórmula. Se eu quiser ter o mesmo resultado para todo mundo, eu tenho que multiplicar esse resultado aqui por 1 sobre o coeficiente daquele participante. Então, aqui é 1 porque o coeficiente do N2 lá na equação é 1. Aqui é 3 porque 3 é o coeficiente do H2 lá na equação. E aqui é 2, porque 2 é o coeficiente do NH3 lá na equação. Então, quando a gente resolve isso, olha o que a gente obtém. A gente obtém o mesmo valor de velocidade média para todo mundo. Então, é uma velocidade média da reação, no caso, não uma velocidade média em função de um determinado participante. Esquematicamente, a gente vai ter isso daqui, ó, que a velocidade média ela vai ser igual isso daqui, né? Este valor aqui, ó, é relacionado ao N2, aqui, ó, delta, concentração do N2 sobre delta T. Então, 1 sobre 1, porque esse 1 aqui é o coeficiente dele, que é igual a menos 1/3 vezes o delta de H2, concentração de H2 sobre delta T, que vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o delta da concentração de NH3 sobre delta T. Outro fator importante aqui é que, não sei se vocês estão percebendo, que olha só, aqui tem um sinal positivo para o NH3, que é produto, e para o H2 e para o N2 tem um negativo aqui na frente, tá? Por que tem esse negativo? Se a gente não usar esse negativo, gente, quando a gente fizer o cálculo de velocidade média de um participante que seja reagente, o resultado final vai ter um sinal negativo, tá? Então, o que isso indicaria para a gente? Primeiro, que é um reagente, e esse negativo ajuda a gente a entender que aquele participante ele vai ser reduzido com o passar do tempo no meio reacional. Como não existe velocidade negativa, como é que a gente resolve isso? Antes de fazer o cálculo, né, a gente coloca um negativo na frente para a gente multiplicar os dois valores negativos e ao final obter um valor com sinal positivo. Quando é produto, não tem necessidade de fazer isso, tá? Porque o resultado sempre será positivo. Então aí a gente termina a parte teórica. Agora a gente pode ir para o PET de fato, né? Então vamos aqui então resolver as questões do PET. Então olha a questão 1. Num dado meio onde ocorre a reação N2O5 sendo transformado em N2O4 mais meio O2, observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Então, N2O5 é reagente, tá? Então, aqui ó, tem a concentração do nosso reagente em função do tempo em segundos. Mas olha só, o que ele está falando aqui, ó? Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. A gente sabe que 1 minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos. Não é isso? Então, se o primeiro intervalo aqui, ó, aqui é a situação inicial, aqui é a situação final, só para a gente saber. Então, 3 minutos é a situação inicial. Se cada minuto tem 60 segundos, 3 minutos terão 180. Então, aqui é o equivalente a 3 minutos. Deixa eu melhorar isso daqui. E a situação final é 5 minutos, né? Ou o tempo final equivale a 5 minutos. Se cada minuto são 60 segundos, 5 minutos corresponderão a 300 segundos. Então, achei um intervalo que a gente vai usar no cálculo. A gente vai usar esses valores aqui apenas, tá? De concentração. E no caso do tempo, a gente vai utilizar esses? Não. A gente vai usar 3 e 5, porque ele pediu uma velocidade média em função de tempo em minutos, tá? Então, o cálculo, como é que vai ser? Velocidade média, né? A gente está querendo fazer uma velocidade média aí, ó, em relação ao nosso N2O5, ela vai ser menos
Por que eu coloquei esse menos? Porque N2O5 é reagente. Então, a gente tem que colocar um menos para no final o resultado dar positivo. Delta, quantidade, né? Ou delta, concentração de N2O5 sobre o delta tempo, tá? Então, essa é a nossa fórmula. Então, velocidade média vai ser menos. Então, aqui, ó, delta concentração do N2O5, estágio final, 0,180. Menos inicial, 0,200. Isso vai ficar sobre, né? Tempo final, 5, menos o 3. Então, quando a gente fizer o cálculo aqui, o que a gente vai ter? Olha só, 0,180 menos 0,200 vai dar 0 menos 0,20 sobre 5 menos 3, 2, tá? 0,2 aqui, ó, desculpa, gente. Zero, 2. Desculpa aqui, ó. Então, olha só. Se a gente não tivesse colocado esse negativo aqui, ó, a gente faria essa divisão, o resultado daria negativo. Como tem esse negativo que eu coloquei inicialmente aqui, ó, então esses valores, né, eles se multiplicam, né, a gente vai obter uma velocidade média positiva, né, porque esse vezes esse vai dar positivo. Então, este valor dividido por 2 vai dar 0,01. Qual que é a unidade? Mol por litro, mol por litro, vezes segundo. O que isso quer dizer? Que a cada segundo, 0,01 mol por litro desse nosso reagente é consumido, tá? Então, essa questão aqui não tem alternativa, então a resposta certa é essa daqui, ó, 0,01 mol barra litro vezes segundo. Vamos para o próximo. O 2. A reação de decomposição do iodidreto é representada pela equação química. Então, temos a equação química aqui, tá? O controle da concentração do iodidreto presente no sistema em função do tempo, em temperatura constante, forneceu os seguintes dados. Então, olha só, iodidreto, concentração mol por litro, tempo em minutos. A velocidade dessa reação é constante, por quê? Então, primeiro aqui, ó, quem que é o iodidreto? Iodidreto é esse daqui, ó, HI, tá? Então, olha só. Como é que a gente descobre se a velocidade dessa reação é constante? Para a gente saber se a velocidade dessa reação é constante, a gente tem que, no mínimo, fazer o cálculo da velocidade média de dois intervalos diferentes. Se os resultados forem iguais, isso é um indicativo que a velocidade média é constante. Se forem diferentes, não é constante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o cálculo com este intervalo, tá? E se a gente quiser, a gente pode fazer um outro intervalo aqui, tá? Então, vamos ver aqui um outro intervalo que a gente pode fazer. A gente pode fazer este intervalo aqui. Independe qual que você escolhe, tá? Então, o primeiro intervalo aqui, ó. Então, a velocidade média vai ser, como ele é reagente, eu tenho que colocar negativo, tá? Então, delta HI sobre delta tempo. Essa fórmula é para todo mundo, né? Então, vamos lá. Velocidade média é igual a menos. Então, na primeira situação, concentração final é 0,625 menos a inicial, que é 1. Vou colocar assim para ficar fácil de entender. Sobre tempo final 10 menos o inicial, que é 0. Então, vamos fazer o cálculo aqui.
Então, aqui, o que, que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter menos 0,375, e isso dividido por 10. Então, quando a gente faz esta divisão aqui, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma velocidade média de 0,0375 mol por litro vezes minuto. Estágio 1. Agora eu vou ver se eu consigo fazer o estágio 2 aqui em cima. A fórmula é a mesma, tá, gente? Então, já vou aplicar nela direto. Então, velocidade média vai ser menos. Então, o segundo intervalo que eu peguei é 10 e 20, então vai ser 0,375 menos 0,625 sobre 20 menos 10. Então, velocidade média vai ser aqui vai dar menos 0,25 sobre 10. Então, a velocidade média aqui, ó, ela vai dar 0,025 mol por litro por minuto. Então, vocês estão vendo que, olha só, primeiro intervalo, que é de 0 a 10 minutos, essa foi a velocidade média. Segundo intervalo que a gente pegou, que foi de 10 a 20 minutos, a velocidade média foi essa. Então, como as velocidades médias são diferentes, o que, que a gente pode afirmar? Que a velocidade dessa reação não é constante, porque quando a gente analisa a velocidade média de diferentes intervalos, nós obtemos diferentes valores de velocidade média. Tá ok? Então, esta é a resposta do 2. O 3, agora tem alternativa. Olha só. Em determinada experiência, a reação de formação da água. Como é que a gente produz água, gente? Reação de formação da água. Vou mudar aqui. A gente precisa de gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio. Aí a gente produz água. Pronto, a equação está aqui. Está correta essa reação? Não, falta balancear. Para ficar mais fácil, eu vou utilizar os coeficientes que mantêm todo mundo com números inteiros. Então, como é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, 2, 1 e 2. Tá? Então, balanceamento está aqui. Pronto. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Então, olha que informação é essa. Nós temos o consumo de 4 mols de oxigênio para cada minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo do hidrogênio é d. Então, olha só, por que é importante a gente ter uma equação balanceada? Porque esta velocidade média aqui que foi informada para a gente, um consumo de 4 mols para cada minuto, ela está diretamente relacionada com os coeficientes estequiométricos, tá? Então, o que, que a gente tem que fazer aqui, ó, para a gente descobrir o consumo do hidrogênio? Basicamente, gente, o consumo deles é a quantidade de mols multiplicada pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, se a gente pega 4 e multiplica por 1 aqui, a gente tem esse consumo de 4 mols para cada minuto de gás oxigênio. E no caso do H2? Vou colocar essa outra cor aqui. No caso do H2, o que, que a gente teria que fazer? São 4 mols vezes o coeficiente dele, que é 2. Então, a gente vai obter aqui, no caso, né, 8 mols por minuto, tá? Então, esta daqui, ó, esta daqui
é a nossa resposta. 8 minutos, 8 mols para cada minuto, tá? Então, letra C. Vamos para o próximo. 4. Seja a reação X produzindo Y mais Z, a variação na concentração de X em função do tempo é. Então, a gente tem concentração do X, que é reagente, e o tempo está em segundos. E, de novo, o que ele faz aqui? Ó, a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos é. Então, lembrando novamente que nós temos o quê? 1 minuto. Em cada minuto, nós temos 60 segundos, né? 2 minutos, então, correspondem a 120 segundos. E a gente já tinha visto no exercício anterior que 300 segundos correspondem a 5 minutos, tá? E da mesma forma, como ele pediu um intervalo de minutos, a gente vai utilizar minutos no cálculo, tá? Então, velocidade média desse reagente X aqui vai ser menos, né, a variação da concentração do X sobre o delta T. Então, a velocidade média vai ser menos. O estágio final é os 5 minutos, então a concentração para esse tempo é 0,4, menos o inicial é 0,7, sobre, então, 5 menos 2. Então, menos, aí a gente vai ter aqui, ó, menos 0,3, tá? Sobre 3. Então, negativo com negativo vai dar positivo, 0,3 dividido por 3, 0,1. Qual que é a unidade? Mol por litro, multiplicado por minuto. Então, a nossa resposta final está aqui, ó, que corresponde à alternativa B. Ok? E o nosso último exercício da semana, a velocidade média da reação 1N2 mais 3H2 produzindo 2NH3 é 0,5 mols por minuto. A velocidade média em função do nitrogênio vale. Então, como é que a gente faz isso daqui para a gente descobrir a velocidade média em função do nitrogênio? Então, a velocidade média só do nitrogênio é a gente pegar a velocidade média que foi fornecida para a gente e multiplicar pelo coeficiente estequiométrico dele, tá? Então, aqui, ó, a velocidade média do nosso N2 vai ser a velocidade média da nossa reação vezes o coeficiente estequiométrico. Coeficiente do N2. Então, como é que fica este cálculo aqui, gente? Vai ficar velocidade média da reação que deu para a gente, 0,5. Vezes, qual que é o coeficiente estequiométrico ali, ó? 1. Então, meio vezes 1. Então, meio vezes 1, tá? Meio. Qual que é a unidade? Mol por minuto. Então, é a mesma da velocidade da reação. Letra D. Então, gente, dessa forma a gente termina, então, né? A gente termina, então, a correção dos exercícios da terceira semana do PET, tá? Na semana que vem, né? Então, a gente vai ter a correção da última semana, que é a semana 4, que continua tratando sobre cinética química, ok? Então, agradeço vocês pela atenção, acompanhe, então, a gente lá no blog, acompanhe a gente também no canal do YouTube, tá ok? Obrigado e até a próxima.